A farsa venezuelana continua. Os juízes da Venezuela, todos eles nomeados entre os amigos do ditador Maduro e que não apresentam as atas, e diz que vale a palavra do presidente Maduro para dizer que venceu as eleições, que não precisa provar que venceu. Em recente reunião da ONU, 50 países declararam que é uma farsa e que ele, não tendo apresentado, demonstra que efetivamente foi o candidato González que ganhou a eleição. 50 países criticaram o ditador venezuelano pela sua farsa. O governo americano resolveu bloquear o dinheiro de todos esses juízes, que devem, evidentemente, ter dinheiro lá, senão não haveria necessidade de serem bloqueados, porque deve ter sido fruto da corrupção, já que a corrupção granjeia o governo venezuelano, e todos sabem perfeitamente que tanto o Exército quanto o Poder Judiciário, inclusive se fala muito em narcotráfico, que sustenta o governo, tem caracterizado esse governo que não tem povo, o povo está fugindo. Os que votaram contra estão sendo perseguidos. E a economia venezuelana despencando. A única coisa que ainda funciona é uma empresa americana que é tolerada porque é aquela que, enfim, dá os recursos para ele poder pagar os membros do Exército, das Forças Armadas, que recebem parte dos benefícios do produto do petróleo de um país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Com toda essa riqueza, é um país que está afundando por causa de um ditador, por causa das perseguições. E essa é a razão pela qual 50 países fizeram essa declaração. Os Estados Unidos bloqueou, o que provocou uma revolta, porque o dinheiro que eles tinham lá fora está bloqueado, e o presidente Maduro continua, enfim, ironizando, e para deixar o presidente Lula em pior condição, segundo as redes sociais, parece que está querendo fazer um acordo com o MST, que é aquele movimento de invasão de terras prestigiadíssimo, presidente Lula. Como os senhores percebem, as ditaduras dos amigos do presidente Lula. O Ortega foi amigo, o presidente Lula prestigiou, hoje é um ditador sanguinário. Maduro foi amigo do presidente Lula, o presidente Lula prestigiou, é um ditador sanguinário. Putin é um ditador sanguinário, fazendo uma guerra de conquista inadmissível pelos acordos da ONU desde 1970, e não se pode mais admitir no mundo atual guerra de conquista de países, e é o que está acontecendo com a própria China, embora destinatária de grande parte das nossas exportações, é uma ditadura. Então, falar em democracia, num país em que nós temos presos políticos, de falta de liberdade de expressão, muitos daqueles que gostariam, passam a ter limitações na sua maneira de expressar. O presidente Lula tem muito mais amizades do que os países ocidentais, países democráticos, países que têm criticado como deveriam a ditadura venezuelana. O presidente Lula ainda não tomou uma posição definitiva em relação a esse sanguinário ditador da Venezuela. E agora, com essa declaração, 50 países assinando uma crítica veemente. O presidente, o primeiro-ministro da Espanha recebendo o candidato vitorioso da Venezuela, que, por ter vencido a eleição, pretendeu o ditador Maduro, prendê-lo, demonstra perfeitamente que as amizades do presidente Lula não são boas. É claro, faz aquela frase popular: diga com quem andas, eu direi quem és, é algo que merece reflexão no Brasil da atualidade.